Houve um tempo que contratos escritos e assinados não eram necessários, porque a palavra humana valia muito. Infelizmente, a natureza pecaminosa dos homens revelou que nem sempre os homens cumprem aquilo que prometem. E quando acordos e promessas são quebradas com Deus, as consequências são danosas, são gravíssimas. O profeta Malaquias, no seu tempo, denunciou a ausência de compromisso e fidelidade para com o Senhor. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou o pastor Wilbert, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. É uma honra poder ter vocês participando com a gente desse momento oportuno, onde vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nessa lição bíblica, nesse trimestre, estamos estudando sobre 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na realidade, as profecias de Ageu e Zacarias já foram estudadas nas lições anteriores. E nós estamos na seção das profecias de Malaquias. Vamos conversar a respeito desse assunto. E, mais uma vez, acompanhado pelo pastor Júnior, pastor Roberto Helfstein Júnior. O nome dele é muito difícil. Eu não vou apresentá-lo novamente, porque quando ele esteve aqui na lição de número 4, eu já o apresentei, mas vou dizer novamente o quanto ele é bem-vindo. Muito bem-vindo, meu amigo, professor. Obrigado, pastor. Vou tentar te chamar de Júnior, mas às vezes vai sair Roberto Helfstein. Na outra vez que esteve aqui, é meu pai. eu evitei falar o teu sobrenome porque às vezes eu erro, né? Uhum. Júnior, obrigado, cara. É uma satisfação ter você com a gente. Deus abençoe. Fique à vontade, desde já, para cumprimentar o pessoal de casa. E já dá o seu parecer aqui, ó, sobre a lição bíblica Promessas Quebradas, baseada em Malaquias capítulo 2, versículo 10, que diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Por favor, saúde os irmãos de casa e também dê seu parecer sobre a lição. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Uma alegria poder estar com você, dividir esse tempo aqui juntos, né? Para falar de mais um profeta, né? Estivemos juntos, como você disse, na 4ª lição. Falamos sobre Ageu na ocasião. E hoje vamos falar um pouco sobre Malaquias, né? Uma alegria poder estar com você que nos acompanha assiduamente, que tem sido aí edificado por essas lições. Nossa lição bíblica tem sido um conteúdo muito, muito bom, muito importante, muito profundo para a edificação da igreja. E você, o meu desejo, a minha oração aqui é que você seja grandemente abençoado e edificado com esse conteúdo que nós vamos abordar. Bom, pastor, você disse para eu já começar a falar sobre o panorama geral. É importante para a gente entender o contexto aqui em que o profeta está inserido para poder anunciar essa profecia. O profeta Malaquias, quando a gente fala de Ageu, né, o contexto é muito parecido. Na verdade, o contexto basicamente é o mesmo, né? Eles estão profetizando ali pós-exílio, aquela coisa toda, né? Então, eles estão falando... a sensação que a gente tem é que um profeta falou e Deus fala através do profeta, o povo não ouve e Deus levanta outro, né? E aí vai, né? Então essa é a sensação que a gente tem e é isso de fato que está acontecendo, né? Muito embora Ageu vá falar bastante, né? Venha falar bastante sobre a construção da casa de Deus, sobre a negligência em relação a questões espirituais, algumas preocupações que o povo tinha em relação à questão da macroeconomia, da macrogeopolítica, né? Então aqui Deus está, nessa lição que a gente vai abordar, nós vamos basicamente falar sobre a quebra, da quebra de alianças em vários aspectos. Então não é só uma aliança espiritual, uma aliança religiosa, mas a própria aliança familiar, né? O Malaquias vai levantar isso aqui. Esse povo começa a questionar a autoridade de Deus. Esse é um problema muito sério, né? É um povo que conhece a Deus, que conhece no sentido de ter tido experiências com Deus. Esse povo começa a questionar a autoridade de Deus. Um outro questionamento, ou um outro ponto que é levantado aqui, é sobre como esse povo negligencia a casa de Deus, no sentido de ofertas,
né? Então Deus vai usar um termo pesado aqui, né? Em relação a Malaquias, com relação a dízimos e ofertas, né? O que vocês me roubam, né? Roubar aqui é um termo pesado no hebraico, né? É algo violento. É uma ação violenta, exatamente isso. Isso é chocante, né? Quando a gente ouve isso aqui, cara, isso é chocante. Deus, ele se sente violentamente afetado com a ação desse povo, né? E a pergunta que a gente precisa fazer, será que não acontece a mesma coisa hoje? Então a gente precisa trazer essa reflexão. E um outro ponto importante aqui assim, Deus, ele é afrontado por esse povo. Cara, consegue imaginar isso? Pessoas que afrontam a Deus. Eu penso, pastor Hilbert, que só do ponto de vista do pecado já é uma afronta a Deus, né? Só o fato de não conseguirmos viver a santidade na plenitude, ou seja, todo tipo de pecado é uma afronta a Deus. Agora, esse povo estava afrontando deliberadamente. Esse é um ponto terrível, né? Então, quero devolver a palavra para você para a gente Claro. ampliar um pouco mais essa reflexão. Foi legal você ter levantado a bola nesses aspectos que tratam aqui os tópicos da lição, porque o próprio Cristo, quando se apresenta, ele diz que a palavra de quem serve a Deus precisa ter valor. Cristo falando no sentido de compromisso, né? Nas relações horizontais e nas relações verticais, com Deus no caso. E Malaquias, ele vai denunciar alguns pecados que resultam exatamente dessa ausência de comprometimento. Sim. E a gente vai falar sobre isso, as perguntas elas vão nos ajudar a focar em cada um desses itens, né? A gente pode aí Destacar desenvolver, cada um deles, né? né? Cada um deles. A primeira pergunta, né, que está aqui citada no texto da lição, está registrada com base em Malaquias 2, 10 a 16, pergunta o seguinte: como a infidelidade conjugal refletia na adoração de Israel? Então, nesse trecho aqui, Deus vai denunciar o pecado da infidelidade conjugal. O que você tem a dizer a respeito, Júnior? Pastor, esse tema é um tema bem profundo, né? Profundo, complexo, amplo, né? Chega a ser polêmico. Cara, polêmico em alguns, não por causa da alguns Bíblia. meios, né? Não por causa da Bíblia, né? Isso. Por causa dos contextos. Por causa do contexto, eu penso que a gente precisa, necessariamente, tá? Quando a gente fala de casamento, a gente precisa voltar em Gênesis. A gente precisa fazer essa digressão, né? Gênesis 2. Isso. Quando a gente, nós cristãos que temos a Bíblia como regra de fé e prática, nós precisamos voltar lá. Lá é o marco, né? Sim. Lá é a aliança, né? Como que foi feito o casamento lá? E aí a gente está numa época, né, pastor, que o óbvio precisa ser dito. Nada mais difícil do que ter que defender o óbvio, já diz alguém. Então, assim, como que é o casamento lá? Bom, o casamento lá é simples. Heterossexual e monogâmico. Perfeito. Isso tem sido o principal desafio nosso nos tempos modernos. Por incrível que pareça. Né? Assim, defender isso hoje parece ser uma loucura, é uma insanidade. É uma fala de alguém retrógrado, alguém ultrapassado, alguém que não conhece a modernidade, alguém antidemocrático, que esse é o discurso, né? Não, isso aí isso é antidemocrático. Chamado de discurso preconceituoso. Preconceituoso. Que dependendo de quem julgue, pode gerar uma sentença. Machista, misógino, e aí vai. Né? Mas a gente, como eu disse, um tempo em que o óbvio precisa ser dito, nós precisamos entender, pastor, que o casamento, segundo o princípio bíblico, ele tem essa finalidade, né? Ele é monogâmico, ele é heterossexual, ele tem um tempo eterno. Até que a morte separe, né? Perfeito. É o que diz a Escritura. Hoje nós temos pessoas que casam com árvores, pessoas que casam com animais, pessoas que casam com mais de uma pessoa. Você tem de tudo, né? Só que, para pegar um recorte desse contexto de Malaquias, que é o que a gente está
falando, né? Nessa época, havia algumas leis dentro do corpo judaico em que o homem poderia repudiar a mulher. Mas repudiar por quê? Isso ficou tão banalizado que a mulher poderia ser repudiada por qualquer coisa. Olha que ponto chegou. Então é sobre isso que o texto está tratando. Há um repúdio por qualquer coisa. Por isso que Malaquias vai dizer, né? Deus diz, eu odeio o divórcio, né? Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque banalizou. Há uma oração no meio judaico, os meios mais tradicionais, onde, inclusive, eles oram pela manhã, os judeus eles acordam, oram a Yahvé, e nessa oração de gratidão a Deus por ter acordado, eles agradecem por não ter nascido gentil e por não ter nascido mulher. Meu Deus. Em que ponto chegou? Olha a situação. Então, quer dizer, para esse cara que acorda e fala de manhã, agradecendo a Deus por não ter nascido mulher, para ele a mulher é o quê? Então é um contexto de muita banalização do casamento, né? Então o casamento estava banalizado, uma quebra dessa relação, né? Uma quebra da relação matrimonial. E aí, pastor, quando a gente precisa olhar para isso e dizer e ver também, que eu acho que esse tema é muito importante, por isso que eu disse que é complexo, por exemplo, infidelidade virtual. Porque tem gente que acha que ser infiel ao marido e à esposa é só quando ele tem outra mulher ou tem outro homem. Quando há uma conjunção carnal. E infidelidade, segundo a Escritura, não é só isso. Então, tudo aquilo que você coloca dentro do casamento com a finalidade, seja ela qual for, né, com a sexualidade, por exemplo, você está sendo infiel. Você está adulterando o projeto de Deus. E isso é um problema. E a mensagem de Malaquias era atual para aquele tempo, vislumbrava também os nossos dias. Você citou aí, né, parafraseou uma das palavras dele, que está no versículo 16, que diz o seguinte: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então, o texto aqui, na palavra profética, está nos ensinando que a fidelidade a Deus, ela passa pela fidelidade relacional. Exatamente. Pela fidelidade nupcial, conjugal. Exatamente. Então, essa oração que você citou, né, uma oração estranha, Sim. mas alguém a faz acreditando que Deus a ouve com bons olhos, a ouve bem, né, a recebe. E, na realidade, biblicamente, para Deus nos ouvir, a gente tem que estar em paz com as pessoas com quem a gente se relaciona aqui. Isso é bíblico. Inclusive, a Bíblia fala que para que não sejam impedidas as nossas orações, a relação conjugal precisa estar pacífica. Isso. E a infidelidade, o adultério, ou qualquer tipo de mácula, né, nessa questão de relação matrimonial, até essas construções matrimoniais não previstas na Bíblia, Sim. elas também ferem o princípio do texto, né? Total. O casamento foi criado pelo Senhor. A gente vive numa sociedade com pensamentos diferentes daquilo que a Bíblia apresenta, mas a proposta aqui é a gente ser fiel ao que o próprio Deus diz sobre o assunto. Isso, é o que Deus ensina sobre o tema, né? Exatamente. Então, se a gente pudesse tirar uma ideia central, a ideia central seria essa. Precisamos crer, obedecer aquilo que Deus tem como preceito sobre isso, né? Ponto. Perfeito. Segunda pergunta diz que o que significa Deus ser comparado ao refinador e purificador? Ele faz referência aqui a Malaquias 3:3, né? Que promessas temos nesse trecho, a partir do versículo 17 de Malaquias 2, para entender a acusação do povo? Por favor, Júnior. Vamos lá. O texto aí vai dizer basicamente o Deus que refina, né? Essa ideia conecta muito com os últimos tópicos, né? Que é o Deus que é afrontado. Como o pecado ele afronta Deus, né? Wilbert, eu não consigo esquecer do texto de Isaías 53, quando
profeta fala que Deus, ele agradou a Deus moê-lo. Cara, você consegue mensurar isso? Agradou a Deus moê-lo. Por que que o profeta chega a essa conclusão, que agradou a Deus moê-lo? Cara, assim, você para pensar o quanto o pecado ofende a Deus. Isso é muito, muito louco, cara. Isso é um negócio surreal. Deus sente nojo do pecado. A ponto de moer o filho dele. Você consegue mensurar isso? A ira de Deus por conta dos nossos pecados foi aplicada no filho dele. E o filho dele foi moído pelas nossas transgressões. Cara, isso é muito profundo. Isso é uma coisa, se a gente parar para pensar, a gente senta e chora. Porque Deus moe o filho dele, que não tinha pecado algum, que não tinha culpa alguma, porque era a única forma de nós, seres humanos, conseguirmos encarar Deus a partir daquele momento. Se o Filho de Deus não é moído por Deus, Deus continuaria sendo nosso inimigo. Deus continuaria sendo nosso algoz. Mas Deus moe o Filho dele, e o texto diz, ou o profeta diz, que agradou a Deus moê-lo, porque era a única forma de Purificar. limpar, de purificar. É nesse sentido, inclusive, que no versículo Nesse 3 sentido. fala que ele é o purificador, ele refina. Exatamente Me isso. permita, Júnior, só para fazer conexão com sua palavra, porque no versículo 17, o profeta é forte naquilo que diz. Está escrito assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda perguntam, em que nós o cansamos? Nisso de dizer, e aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. E é desses que ele se agrada. Onde está o Deus da justiça? Depois vem o trecho que fala que o Senhor teria que derreter, né? O Senhor teria que purificar, refinar, a fim de que as ofertas fossem justamente recebidas. Aí você faz essa conexão com Isaías 53, que é a profecia da morte do filho dele. Né? O servo sofredor. Isso. Né? O 53 é o servo sofredor. Então, justamente aí. Então, se esse Deus, cara, assim, que moe o filho dele para que a humanidade consiga minimamente se aproximar dele, é esse Deus que purifica. E, de novo, eu vou citar Isaías de novo. Ele vai dizer assim, olha, vinde, razoemos, conversemos sobre os problemas de vocês. Se os seus pecados forem vermelho como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. E é o mesmo Deus que vai dizer assim, ó, quem pediu para vocês pisarem nos meus átrios? O que isso mostra para a gente? Mostra que o tempo passou e que o povo continuava a cometer os mesmos erros. Deus continua sendo Deus, que é sensacional, magnífico, mas esse povo não entende o projeto, o plano de Deus na vida deles, que é um negócio muito louco. Então Deus fala assim, tá bom, se for preciso eu vou refinar vocês. O pecado de vocês me ofende tanto, afetam tanto a minha santidade, que eu vou refinar vocês. Enquanto vocês ficam perguntando, e aí é uma incoerência também do povo, né? Porque eles são negligentes, eles são injustos. E querem que Deus seja justo. Então, e questionando a justiça de Deus. E aí é uma outra coisa importante, pastor, que a gente passa de largo às vezes. Deus não é justo porque ele comete atos de justiça. Deus é justo na essência. É impossível Deus praticar um ato de injustiça. Porque se ele praticar um ato de injustiça, ele está agindo contra a sua própria natureza. E ele jamais vai fazer isso. Então, quando alguém diz, mas Deus está sendo injusto, olha o tamanho desta heresia. Deus não pode ser injusto. Não tem como ele ser injusto. Porque na essência dele, no ser dele, ele é justo. Sim. Então, se ele cometesse um ato de injustiça, ele contrariaria a sua própria natureza. E Deus, inclusive, honra a sua palavra. Né? Sim. A Bíblia fala também que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pelo contrário, né? Ele cumpre tudo aquilo que ele diz. E o próprio Deus está dizendo que para que as pessoas fossem perdoadas, um processo doloroso teria que ser aplicado. Sim. A gente conhece a história, o servo sofredor, que representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim,
Perfeito. Na terceira pergunta, ainda nessas sessões proféticas Uhum. de Malaquias, o homem de Deus toca num assunto sensível em todas as épocas ao ser humano. Tem a ver com o bolso, tem a ver com a maneira de administrar os próprios recursos, principalmente quando se trata de aplicação desses recursos e fidelidade no que diz Uhum. respeito à contribuição à obra de Deus. Uhum. A questão financeira, Júnior, Uhum. qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm convívio religioso, sabe Uhum. que hoje tem se tornado alvo de muitas críticas. Sim. A gente acredita que existe uma banalização, existem pessoas que tentam se aproveitar, Sim. explorando a fé Sim. de gente inocente, mas isso não invalida o mandamento Não. da contribuição. E a ausência de fidelidade é denunciada pelo profeta, ponto. Você usou já essa expressão na introdução aqui da nossa lição, de Deus dizer que estava sendo roubado. Deus se sente lesado, violentado. Isso Né? aí. Do ponto de vista jurídico, a palavra roubar, ela é muito mais forte do que furtar. É. Né? Ela É. tem a ver com a violência mesmo. Né? O furto não insere violência no ato, né? Não tem violência no ato. Mas o roubo, sim, E né? Deus faz questão de se apresentar como alguém que tá sendo invadido, que está sendo agredido. E a terceira pergunta diz o seguinte: por que reter os dízimos e ofertas era considerado roubo contra o próprio Deus? Tem aqui uma seção de versículos, caso o pessoal de casa queira ler depois, dos versículos 8 a 12. Eu queria te ouvir, por favor. Bom, outra coisa sobre o roubo, né? Você não está, quando você rouba, além da questão violenta, você está subtraindo algo que pertence a alguém, Sim, não é seu. né? O fato Esse de é o passar ponto. pela sua mão não quer dizer que é seu. Exatamente. Talvez seja esse o engano de muita gente, né? Tá comigo é meu. Esse é o ponto. Não é seu. Se você está roubando, não é seu. Se fosse seu, você não estaria roubando, obviamente, né? Então, quando Deus usa essa expressão, pastor, ele está dizendo: vocês estão tirando a minha parte. Vocês estão me subtraindo, porque é meu. E vocês não fazem como tem que ser feito. É uma coisa minha. Se a gente aplicar para os nossos dias, e a gente pensa assim, né? Talvez seja uma expressão muito comum, né? Ah, mas sou eu quem trabalha. Mas eu ganho com o suor do meu rosto. Ah, mas é meu, mas eu faço. Se eu não for, ah, mas isso. A gente coloca muito é meu, sou eu, mas a gente esquece que se você levanta para trabalhar, seja de manhã, à tarde ou à noite, quem te dá saúde? Quem te dá condições? Quem te abriu a porta do emprego? Percebe? São muitas coisas que, se a gente for pegar na ponta do lápis, cara, não é só o dízimo, não é só a oferta, é a vida. Você deve toda a sua vida para Jesus. Você deve toda a sua vida para Deus. Porque se você conquistou, se você tem alguma coisa, tudo é possível porque Ele te proporcionou isso. Então, às vezes, a gente esquece disso. Que quem nos dá é Deus, que quem proporciona é Deus, que se eu tenho vem de Deus. E aí a Bíblia trata de uma questão bem interessante, porque ela fala sobre a mordomia, né? Então, o que a gente tem não é nosso, a gente administra, a gente é um mordomo. Se a gente administra, temos que fazer isso de uma forma correta. Temos que fazer isso com fidelidade. E o que está acontecendo em Malaquias é exatamente isso, né? E aí não muda muito, pastor, não muda muito do que a gente já estava vendo lá atrás, com os outros profetas. Onde você tem um pessoal preocupado com eles, o pessoal preocupado com a casa deles, o pessoal preocupado com as coisas deles, mas pouco preocupado com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Então, Deus está dizendo assim, olha, em outras palavras, eu sou a provisão de vocês, a provisão vem da minha parte, sou eu quem dá, né? Você recebe isso, só que você não tem coragem de devolver a minha parte, que é só 10%. Não fala para pensar, só 10% é pouca coisa. E você concorda, Júnior, que quando Deus estabelece esse princípio da contribuição, Deus está criando uma relação de confiança. Porque
próprio Ageu, profeta que a gente estudou, declarou que Deus é dono do ouro e da prata. Sim. O Senhor poderia resolver todas as questões do seu reino de outra forma, Sim. de maneira sobrenatural. Mas parece que o Criador quis criar uma relação de confiança. Uhum. Eu abençoo vocês e confio que vocês vão ser fiéis para manter a minha casa. Uhum. Só que o problema é que parece que a humanidade entende errado isso. Sim. Naquela época, e hoje em dia, muitos também, não, se veio para minha mão, então é meu. Mas meu. parte não é seu. Deus confiou. Minha mãe, quando eu era criança, dizia, ó, vai lá comprar o pão, mas traga o troco. O troco não era meu. Uhum. Eu só poderia usar o troco se ela autorizasse. Sim. Se eu chegasse em casa sem o troco, eu Eu teria... tenho que dar uma satisfação. Exatamente. E parece que a gente usa, usufrui e quer ficar com a menor parte, que nem nossa é. Então, e aí é um outro ponto, né? Se você consegue ser fiel à sua mãe, como é que você consegue ser fiel a Deus? Que te dá muito mais, que provê muito mais, Sim. que faz muito mais para você. E nesse né? exemplo aqui, que eu usei aqui, da minha mãe, eu ia comprar o pão que eu mesmo comia, né? Então, eu estava sendo abençoado, Uhum. né? E quando eu devolvo o troco para ela, o troco ela vai usar para comprar outras coisas que também me abençoava. Sim, exatamente. Porque o dízimo e a oferta que a gente entrega na igreja, ele não é para outro, é para vai redundar em bênção para mim mesmo. Isso. Vai manter uma obra que vai cuidar da minha espiritualidade. Na minha, Eu acho que tem muito a ver também, pastor, acho que você toca num ponto que é crucial, que é o lance da fidelidade. E aí, assim, vou usar um exemplo extremo, tá? Ainda que esse dízimo seja mal empregado, ainda que a sua oferta seja mal empregada, a minha fidelidade a Deus não pode ser negociada. Perfeito. Esse é o ponto. Assim, mas estão usando, não interessa. A minha fidelidade é para Deus. É Deus que me abençoa, então eu devolvo como Deus está dizendo que eu tenho que devolver. Mas estão usando errado, não é problema meu. Quem estiver usando errado vai se ver com Deus. É o que Malaquias diz, é o que o profeta diz. Mas estão me roubando. Quem estava roubando? Não é um irmão comum. Você tem gente importante aqui. Para onde vai? Quem não está dizimando? Quem está sendo infiel aqui? Entende? Sim. Então esse é o ponto. A minha fidelidade a Deus, ela não pode ser comprada. A minha fidelidade a Deus, não é comprado isso. E a minha fidelidade a Deus, ela não tem nada a ver com a fidelidade do outro. É uma relação minha com Deus. Eu reconheço que Deus é meu provedor, eu vou lá e devolvo parte dele. Né? Então, mas o outro não dizima. O problema é do outro. Mas fulano, não é problema meu. Eu preciso entender que a minha relação com Deus, ela parte do princípio da fidelidade. É isso que Deus está cobrando aí. Cadê a fidelidade de vocês? Cadê a mordomia de vocês? Por que vocês não conseguem minimamente administrar o que é recebido? Né? Então, eu entendo que é um tema bem forte em Malaquias, né, melhor dizendo, e a gente precisa ter essa ideia, pastor, assim, tá? Se eu não sou fiel às finanças com Deus, eu estou roubando a Deus. Eu queria, antes da quarta pergunta, Júnior, de explorar um pouquinho a terceira, esse assunto financeiro, porque o texto tem duas questões que eu quero provocar uma conversa entre nós ainda, seja objetiva, para o pessoal de casa entender. O texto diz que se formos fiéis, está falando daquela época, para nós também, Deus vai nos abençoar, tem uma promessa. Sim. A gente já devolve dízimo e oferta porque já foi abençoado. Sim. Mas o texto diz, façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu e não abençoar vocês de uma maneira tal que não vai caber nos armazéns de vocês. É o que o texto indica. Ou seja, tem uma certeza de que haverá provisão, então não vai nos fazer falta. É a Bíblia que diz. Sim. E a Bíblia fala, naquela época era um contexto do plantio, que Deus repreenderia o devorador. Isso. Eu acho que essa parte aí que eu queria te ouvir é porque a gente precisa ser bíblico sem forçar a barra. Sim. Né? Devolução do que é de Deus é correto, é teológico. Dízimo e oferta faz parte do nosso compromisso de fidelidade com o Senhor. Sim. Mas alguns interpretam esse devorador como se fossem demônios. Né? É uma teoria
é uma teologia neopentecostal. Sim. E eu queria que você explicasse para a gente, com base na lição, o que seriam esses gafanhotos, esses devoradores. Se são literais mesmo, ou também tem um aspecto espiritual, a partir de anjos que destrói aquilo que a gente constrói. Já pensou? Então vamos lá. Bom, pensando do ponto de vista lá, né, o lá então, que é importante para a gente, esses devoradores, as colheitas, né, estavam sujeitas a acontecer isso, né, e a gente não tem mais informações aqui para aprofundar um pouco mais, mas assim, é possível que Israel tenha perdido lavouras, né, nesse sentido é possível, pode acontecer, porque naturalmente Para estar explicando, é provável. né? Então, naturalmente, estava sujeito a acontecer, né? Agora, eu penso que, assim, transportar isso para dizer que, poxa, se eu não der o dízimo, eu vou ficar doente, por exemplo. Se eu não der o dízimo, meu carro vai quebrar mais do que quebraria normalmente. Eu não concordo com isso, pastor. Assim, honestamente, eu não consigo encontrar base bíblica para isso. Eu não consigo encontrar fundamentação bíblica para dizer assim, ó, se você não dizimar, Deus vai te castigar. Não é sobre isso. Eu penso que esse devorador lá ele tem uma aplicação. Aqui, obviamente, a gente precisa entender que o princípio é da fidelidade. Não tem a ver com a maldição maligna, excepcional. Não, você está amaldiçoado se você não é dizimista. Uhum. Eu não consigo ver desse jeito. Eu consigo, segundo a Escritura, eu consigo dizer assim, no máximo, cara, você é um infiel a Deus. Mas que tem consequências. Não, a infidelidade sempre vai ter. Porque o texto condiciona, né? Diz que se for fiel, Deus vai repreender aquilo que destrói a lavoura de vocês. Deus está prometendo cuidar, né? Cuidado. Para quem for fiel, né? Cuidado. O infiel, por questão lógica. E essa dinâmica, né, pastor, esse dualismo entre fidelidade e bênção e infidelidade e maldição, isso já está na Torá, isso aí. Deuteronômio fala, né? Vem de lá. E aí, assim, como Deus é tão gracioso, né? Fala assim, ó, aqueles que obedecerem, eu vou abençoar até a 10ª geração. E quem me desobedecer, até a 3ª. Olha como Deus é desproporcional no abençoar, né? Mais generoso, né? Muito mais. Então, assim, entender o cuidado de Deus. E Deus cuida, assim, cuida da gente. Deus cuida. Eu acho que a gente entra num ponto, pastor, que eu não sei se a gente vai ter tempo para abrir isso aqui demais e fechar. Mas, assim, a gente tem alguns princípios que a gente pode dizer assim, graça comum e graça salvífica. Perfeito. Essa teologia da salvação e da teologia da graça, né? Da graça. Então, o que é a graça comum? Tá? O sol nasce para todos, isso é graça comum. O sol não nasce só para quem é dizimista. Não chove só na horta de quem é dizimista. Sim. Esse é o princípio, né? Sendo bem simples. Mateus 5. Sendo bem simples aqui na colocação. Então, o cara que não é dizimista, pode ser que ele prospere? Pode ser sim. Como você disse, às vezes a pessoa não é nem religiosa, ela consegue ter uma noção de finanças, consegue guardar dinheiro, consegue poupar, uma pessoa controlada. Só que assim, Deus, ela tem a bênção de Deus nesse negócio. Entendeu? Agora assim, eu não sei se você já passou por isso, eu muitas vezes, às vezes com a minha esposa ali, fazendo contas, né? Minha esposa é muito da parte da contabilidade, ela fala assim, esse mês nós pagamos X de contas, mas de onde veio esse dinheiro? Entende? Então assim, foi entrando, foi pagando, Deus abençoa, é bênção. Fidelidade nas ofertas, fidelidade no dízimo. Deus honra. Deus vai honrando, Deus vai abençoando a gente. Então, tem coisa que a gente fala, como que a gente pagou tanto assim? Então, é nesse quesito que eu queria te provocar, e você foi muito feliz, é que existe uma promessa de cuidado, de provisão. Perfeitamente. E o devorador aqui citado, existe uma teologia que não tem fundamentação bíblica, que diz que é o nome de um demônio. Nós não cremos assim. Não vamos fazer uma oração na hora do dízimo e oferta repreendendo o demônio chamado devorador. Não. Isso não tem na Bíblia. Isso aqui é um gafanhoto literal que você pode aplicar por uma questão de ausência da bênção de Deus pela sua infidelidade. Sim. Aí é uma outra questão, Sim. né? Nesse sentido, não sei se eu interrompi no final, você quer concluir? Não, é isso mesmo, é exatamente isso. Então é esse cuidado que a gente precisa ter, né?
assim, atribuir a Deus o que é de Deus, né? E o que não é Sim. de Deus, não é de Deus, pronto, acabou. Então, eu acho que não criar essa teologia, porque isso vai entrando, né, para o nosso imaginário. Aí agora, porque eu não dizimei, agora, nossa, agora eu vou ficar doente o mês inteiro. Ah, não é assim, Tem um mas assim, demônio ali na casa por tem um conta disso. demônio. Não, não é assim. Agora, assim, seja fiel no dízimo. Se a gente puder dar um conselho, inclusive para quem está nos assistindo, se você não é dizimista, se você não tem sido fiel nas ofertas, faça esse propósito, né? Abençoe, seja abençoado, seja mais abençoado. Volte a dizimar, ou seja dizimista, né? É uma bênção de Deus, assim, e usufrua do cuidado e do, do, do amor de Deus, né? Também nessa área. Porque, pastor, eu acho que, voltando e tentando conectar todos os pontos, né, que a gente falou até agora. Se você não consegue ser fiel à sua esposa, né? Se você não consegue ser fiel à palavra de Deus, se você não consegue ser fiel ao propósito de Deus, às promessas de Deus, você não consegue ser fiel financeiramente. Você percebe que é uma conexão, o negócio parece que vai piorando. Então, assim, você não consegue ser fiel no seu casamento, como é que você vai ser fiel financeiramente a Deus? Então, percebe que a obediência, entender quem é Deus na minha vida, entender o tamanho de Deus, a proposta de Deus, o projeto de Deus para mim, isso tudo está ligado. Ó. Se eu consigo ser fiel à minha esposa, eu consigo ser fiel a Deus. Se eu consigo ser fiel à palavra de Deus, eu consigo entender que Deus ele vai vir com juízo. Né? Que é a pergunta, onde está o juiz de Deus? Né? Onde está Deus? Deus vai dizer, o juiz vai vir, fica tranquilo, o juiz vai vir. E a ausência de fidelidade, ela é uma afronta contra a pessoa de Deus. É o que diz a quarta pergunta, que eu queria já pedir para você responder. De que maneira Malaquias, sobretudo nos versículos 13 a 15 do capítulo 3º, revela para a gente sobre essa questão da afronta à pessoa contra Deus. Eu penso que nas tuas palavras você já deu Sim. uma noção, mas para a gente fechar aqui essa pergunta, o pessoal de casa, por favor. Então, eu vejo muito assim, essa questão que a gente estava falando mesmo, né? Assim, se eu não consigo cumprir coisas básicas, mínimas, né? Se eu não consigo cumprir, gente, uma fidelidade à minha esposa, como é que eu vou conseguir fidelidade a Deus, né? O Novo Testamento vai dizer, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você ama Deus que você não vê, né? Eu acho que guardando as devidas proporções, cada coisa no seu contexto, mas tem muito a ver com isso, né? Então, assim, tá, eu não dizimar, e eu acho que esse ponto do dízimo e da oferta, ele é chocante para mim, assim, né? É impactante para mim, porque o tema é muito pesado. Cara, assim, como é que você não está afrontando a Deus se você está roubando Deus? Não tem como, né? Se você está descumprindo um princípio, quebrando uma aliança que Deus estipulou para o homem, que é o casamento, como é que você não está afrontando a Deus? E não é só dizer que o juízo não veio, cadê Deus? Não é só isso. Eu penso que talvez dizer isso, talvez seja dos males o menor. Mas a sua prática, e a gente vai ter muito isso no Antigo Testamento. Sim. O Antigo Testamento é muito da religião da prática, né? Então faz. Você tem que fazer. Você só é se você fizer. Né? Não tem discurso. Essa coisa do discurso é muito mais do grego. A gente vai herdar isso na Grécia, né? Da democracia, do discurso, blá, 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 onde você resolve. No Antigo Testamento não é assim. Como você é fiel? Fazendo. É uma teologia mais prática. Prática, exatamente, totalmente prática. Totalmente prática. Como você é fiel a Deus? Fazendo. Mas se você descumprir, se você não fizer, você é infiel. Não, mas peraí, veja bem, não tem veja bem. É assim. Né? É um dualismo, né? Ou você é, ou você não é. Ou você faz, ou você não faz. Se você obedecer, você está sendo abençoado. Se você desobedecer, corre o risco. Né? Você vai ser amaldiçoado. Então, é muito prático. E diga-se de passagem, sem querer me aprofundar aqui, que tanto a bênção como a maldição vem de Deus, né? Que as pessoas criam essa ideia. Por isso que eu usei o termo de maldição maligna, que alguns imaginam, mas o Deuteronômio fala, né? Se todas as coisas você obedecer, todas as coisas vocês serão abençoados. Se você também não obedecer, vocês serão amaldiçoados. Lembrando sempre que a generosidade de abençoar da parte de Deus é maior do que a de amaldiçoar, né? Isso. E por que bênção e maldição andam juntos? Porque Deus é justo. E vem dele, né? Ele que determina a partir do que a gente é justo. Faz.
Deus é justo, tá? Então você fez isso, o que que você merece por ter feito isso? Tal coisa. Ah, você fez isso, o que que você merece? Tal coisa. Então, essa coisa do Deus que castiga, não existe isso na Bíblia. Você tem um Deus que é justo. Ele vai cumprir a justiça em todo o tempo. Justiça dele, não a minha. A justiça para ele, não a nossa. A justiça que ele conhece, que é a plenitude da justiça, e não a nossa justiça, que a nossa justiça é meio borocochô, assim, né, de Você vez em falou o quando. meio porque você é generoso com a gente, né? Júnior, meu querido, tá show. Eu vou passar aqui as duas sentenças finais aqui da lição, na parte lições para viver, para você poder comentar conosco. Primeiro ponto, a fidelidade a Deus começa dentro de casa. E a segunda, a adoração envolve atitudes financeiras corretas. Então, são duas coisas interessantes. Uma delas tem a ver com a parte ali do casamento, da fidelidade Uhum. nupcial. O que você tem a dizer sobre a fidelidade a Deus começar dentro de casa? É, não dá para você pensar numa fidelidade a Deus que não começa dentro de casa. Ah, por que eu estou dizendo isso, pastor? Porque senão vira uma máscara. A gente vira um hipócrita. Sim. A gente parece fiel, mas não é fiel, né? Vira uma Então, uma religiosidade. religiosidade, talvez, isso, né? Então, assim, é hipocrisia mesmo, cara, assim, se eu não consigo ser fiel à minha esposa, se eu não consigo ser fiel à minha família, como é que eu vou ser fiel à igreja? Como é que eu vou ser fiel a Deus? Tudo não passa de máscaras, né? Então, a fidelidade que começa em casa, essa fidelidade diz assim, olha, como eu me comporto dentro de casa, como eu me comporto com a minha família, como eu me comporto com a minha esposa, como que eu trato ela, como que eu trato os meus filhos, né? Então, essa fidelidade de dentro de casa, que não é simples, né? Diga-se de passagem, é um lugar onde a gente consegue ser a gente mesmo, né? Onde a gente vai ser a gente mesmo. Então, assim, é uma questão que não é tão simples assim, mas é lá que a gente começa, O né? culto a Deus começa em casa, na Exato. maneira como eu trato a minha esposa, como eu educo meus Meus filhos. filhos, é isso, né. Então, quem me conhece dentro de casa porque, assim, já pensou que situação degradante? O pastor está lá no púlpito falando sobre família, e a família dele nem sequer está ouvindo o que está sendo dito. Porque quem está ouvindo sabe que não é aquilo. Não é terrível, assim, o negócio não encaixa e é mentira. E aí, diante de Deus, não tem como prevalecer, né. Então penso que seria, assim, outra questão, tá ligada a essa que você falou, é sobre A adoração tem a ver com adoração. postura financeira correta. É, A gente adora a Deus cantando, adora a Deus estando lá participando dos momentos litúrgicos, mas tem é, o item financeiro, que segundo tem, Malaquias, isso também importa para Deus. A é. contribuição financeira também importa na adoração, ou não? Sim, eu acho que entendo que ela é parte, né, ela está envolvida. Porque a gente pensa em adoração, a gente pensa só em grupo de louvor, né, É um verdade. coral, corinho, não é sobre isso, né. Adoração tem a ver com um estilo de vida, né. E eu diria mais, sabe, Wilbert, como a gente é um espelho do evangelho, precisa ser, a gente eu imagino que, por exemplo, cristãos, não podem andar com nome sujo, por exemplo. Hum. Tem a ver com questão financeira, né. É uma coisa, assim, que eu Isso que eu perdeu penso. muito, sabe, Júnior, É, porque sempre foi uma compreensão muito pacífica de que o crente em Jesus a ninguém pode dever coisa alguma, está lá em Romanos 13, versículo 8. uhum. Mas parece que, por causa da cultura do nosso país, que segundo os números, boa parte dos brasileiros não tem crise em dever, Hoje esqueceu-se desse princípio. hoje chega a ser um número absurdo de mais de 80% das famílias E endividadas. se torna, inclusive, uma estratégia. Não, eu vou. A questão do nome não estar devidamente limpo não é um problema. Alguns pensam dessa forma. Mas, biblicamente, a gente tem que ser fiel para com Deus e com os homens. Sim, Acontece algum imprevisto, a gente precisa, na condição de devedor, minimamente fazer um acordo para resolver. sim, resolvendo. Porque se a gente não é fiel no pouco, porque questão financeira a gente pode qualificar dessa forma, a Uhum. gente não vai ser fiel no muito também, né? Imagina só, o pastor teve o carro preso por causa do documento. Não é esquisito? É, Então, a gente está falando de uma oferta na igreja, mas de uma mordomia na igreja, que isso a gente já debateu bastante aqui isso. no nosso contexto, mas assim,
É importante pensar sobre isso, sobre como é que está será que a sua vida financeira glorifica a Deus? Acho que esse é um ponto importante. É que O às, quanto a sua vida financeira glorifica a Deus. é que às vezes a ausência do dízimo lá na igreja é reflexo da má gestão financeira. Uhum, Como eu já estou devendo a uhum, outras pessoas que eu não consigo pagar, porque eu uhum, criei dívidas que estão além do meu orçamento, uhum. aí eu acabo sendo fiel lá na igreja também, né? Exato. Então eu acho que esse é um ponto importante, né. A gente precisa realmente, como você falou, eu entendo que é um empenho, uma disciplina, né. Pô, a gente precisa colocar a casa em ordem, né. Então não é só o dízimo, é a oferta, isso sim é importante, isso é uma manifestação de adoração plenamente, mas estar com a vida financeira em dia também é uma manifestação de adoração, né, cara. Agrada o coração de Deus, Agrada não o agrada? coração de Deus, né, com certeza. Cara, é bom conversar contigo, sabe? A gente fica aqui refletindo, eu queria até ter mais tempo, mas aí eu Uhum. tenho que cumprir aqui o horário. A gente precisa aqui ouvir o desafio da semana que tem a Sim, ver com a lição. A gente tem que ouvir uma palavra sobre a igreja missionária. legal, Então, ótimo. antes da gente orar para encerrar, eu vou pedir o pessoal de casa para, juntamente conosco, assistir esses Muito bom, blocos, por muito favor. bom. O que fazer quando uma aliança é quebrada? Quantas vezes nós assumimos um compromisso, fazemos uma aliança e ou a gente não cumpre ou a outra parte não cumpre? Como lidar com a frustração desse momento, né, desse pacto que foi ruído? Como trabalhar a mágoa, o ressentimento que fica a partir do momento que uma aliança é quebrada? No estudo de hoje, Deus ele fala através do profeta Malaquias o quanto ele está decepcionado com o seu povo e faz uma série de denúncias. A primeira que ele faz é sobre a quebra da aliança na família. Os homens estão dando carta de divórcio às suas mulheres, casando-se com estrangeiras, largando a sua família. Deus então chama a atenção daquele povo diante dessa situação. O quebrar da aliança, daquilo que foi assumido diante do Senhor. O profeta Malaquias, ele fala isso, né? Deus fala através dele e Deus diz que você quebrou aquela aliança que foi feita diante de mim. Então, o casamento, ele se torna um pacto entre o casal e Deus, porque Deus está ali confirmando aquela aliança. E Deus então chama a atenção do povo diante dessa quebra. Em segundo lugar, Deus fala com eles acerca do questionamento deles acharem injusto a justiça de Deus. Deus corrige aquele que precisa ser corrigido e o povo acha que aquilo é injusto. Então, o conceito deles de justiça estava totalmente torcido. Em terceiro lugar, Deus chama a atenção acerca dos dízimos e das ofertas. E Deus usa uma palavra muito forte. Diz a eles que o fato deles não dizimarem e ofertarem da forma como deveria ser feito, eles estavam roubando a Deus. Olha a seriedade disso. Quando a gente negligencia a devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, nós estamos quebrando o oitavo mandamento. Nós estamos roubando a Deus. E, em quarto lugar, eles afrontavam a pessoa de Deus, dizendo que servir a Deus era inútil. Esse povo estava maluco, né? Não é possível. A forma, todos os milagres, tudo que eles. O povo, desde a sua formação, em toda a sua história, quantos livramentos, quantas coisas Deus fez em prol daquele povo, e eles chegarem à conclusão que servir a Deus era inútil.
Bom, a gente aprendeu hoje que o declínio da família interfere diretamente no declínio da fé. Quando as famílias são desfeitas, as pessoas deixam de servir a Deus. E isso reflete na sociedade, reflete no culto, reflete ali na congregação do Senhor. Então, nós aprendemos na série anterior a essa sobre a importância da família. Nós estudamos 13 lições que trabalhou todos os temas relacionados à família, mostrando que a família ela foi criada por Deus, Deus inicia este mundo com a família e que a família acaba se tornando a base da sociedade. Se a sociedade está desestruturada, é porque as famílias estão desestruturadas. E a gente precisa pensar nisso. Então, eu desafio nessa semana, reflita sobre as suas alianças diante de Deus. Comece com a família. Todas as lições que você aprendeu na série anterior, você está colocando em prática? Porque a gente estudou. Então, apenas ouvir e não praticar não significa nada. Nós precisamos entender e colocar em prática. Então, como está a sua família? O estudo da série, da lição sobre a família refletiu na sua casa? E a sua fidelidade financeira? Você é fiel na devolução dos seus dízimos e ofertas? Para pensar sobre isso. E as suas palavras? Você diz coisas vãs, diz palavras torpes que não agradam ao Senhor, diz coisas sem pensar? Para pensar nessas alianças que a gente assume diante do Senhor. Se por acaso você encontrar algo que precisa ser corrigido, olha, corra, corrija, faça um propósito diante de Deus. E tome uma atitude de, a partir de hoje, não cometer mais esses erros. Se precisar voltar atrás, pedir perdão, volte, peça perdão, refaça seu caminho, mas não deixe as coisas como estão. Deus sempre será fiel às alianças que Ele faz com a gente. E nós? Pense nisso. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vamos orar por um país onde nós temos uma comunidade de cristãos promessistas. Vamos ser hoje em oração com os que sofrem em Honduras. Em áreas dominadas por gangues, cristãos se opõem a atividades criminosas, provavelmente, e os cristãos que se opõem provavelmente enfrentarão assédio através da extorsão, agressão, ameaças de morte e até mesmo serem mortos. Antigos membros de gangues que se convertem ao cristianismo também se tornam alvos da vigilância e retaliação, principalmente se a sua conversão não for considerada genuína por essas gangues. O fenômeno migratório fez com que membros de gangues estrangeiras, principalmente salvadorenhas, que é um país vizinho, se instalassem no país, tentando fugir das autoridades. E isso aumentou a tensão entre criminosos locais e estrangeiros, bem como as extorsões e as ações violentas contra cristãos que não estão alinhados com os interesses ilícitos desses grupos. Devido aos altos níveis de corrupção e conluio entre as autoridades e os grupos criminosos, cristãos correm o risco de sofrer represálias quando se opõem aos interesses deles. Então vamos clamar por Honduras, pela paz em Honduras. Vamos pedir pelo fim da corrupção e dos grupos criminosos. Vamos orar por sabedoria e segurança aos cristãos que se mantêm firmes em Jesus e se opõem à corrupção das autoridades. Vamos interceder por consolo, por cura de todos os cristãos que perderam entes queridos por causa da criminalidade. E vamos também orar pelos cristãos membros da Igreja Adventista da Promessa em Honduras
que estão na cidade de El Paraíso. Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno Senhor, a nossa oração agora é por Honduras e nós clamamos a tua bênção por aquele país, oramos para que o Senhor dê livramento aos cristãos que sofrem ameaças, extorsões por parte de gangues, grupos de criminosos. Os conflitos entre eles geram instabilidade e insegurança para aqueles que vivem fielmente a fé e se opõem às ações dessas autoridades. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que esses irmãos fiéis sejam guardados, milagrosamente protegidos pelo Senhor, que eles sejam mantidos firmes e fiéis. Eu peço, Senhor, também que as autoridades estabeleçam políticas mais severas contra a criminalidade e esses grupos organizados de gangues e de grupos criminosos sejam reprimidos, que eles sejam reprimidos na sua atividade e ainda mais, Senhor, eu oro para que eles tenham um encontro com o Senhor, que pessoas que hoje oprimem cristãos sejam salvos, que eles vejam a Jesus, o Cristo revelado nas Escrituras, que eles conheçam a salvação do Senhor. Abençoe Honduras, abençoe toda aquela nação, abençoe também, Pai, no nome de Jesus eu peço, os promessistas que estão lá, as lideranças, meu Deus, o grupo de irmãos que se reúnem em El Paraíso, pregando a palavra, evangelizando, compartilhando a fé, que eles recebam coragem, muita força e ânimo para não desanimarem, apesar de todas as dificuldades que encontram. Meu Deus, que eles possam prosperar e crescer e ampliar a proclamação do Evangelho e ver vidas sendo salvas, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe, continue orando por Honduras. Até a próxima semana, continue sendo missionário. Tchau, tchau. Isso aí, Júnior. O desafio é para a gente também. Sim. E não esqueça que a gente também faz parte da igreja missionária. Pregar o evangelho até os confins da Até terra. os confins da terra. Meu amigo, obrigado, viu? Eu que agradeço, pastor. Segunda vez que você vem nesse trimestre. Que honra para a gente recebê-lo. Deus abençoe o seu ministério, o setup. Amém. Deus use aí essa ferramenta teológica da nossa denominação. E, por favor, ore por nós. Abençoe as nossas vidas com sua intercessão. Amém. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês novamente. Agradecer a todo o povo que está nos assistindo. Sempre um prazer participar desse programa e sempre à disposição. Na hora que precisar, conta com a gente. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por este tempo. Senhor, nós ouvimos uma lição muito importante. Uma lição que vem diante de nós para mostrar onde nós erramos. Isso é sério, isso é importante, isso precisa mudar algumas atitudes em nós. Senhor, nos ajude a sermos fiéis a Ti, fiéis ao Senhor dentro da nossa casa, fiéis ao Senhor no nosso ministério, fiéis ao Senhor no nosso trabalho, com as Suas Escrituras e, acima de tudo, sermos fiéis ao Senhor na nossa vida financeira. Que esse último tópico que nós vimos, que a nossa vida possa ser uma vida de adoração ao Senhor em todos os sentidos, em todos os âmbitos, mas principalmente no aspecto financeiro. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a controlarmos as nossas finanças, a sermos coerentes com os nossos gastos e que nós possamos continuar praticando o nosso amor e a fidelidade ao Senhor em todo o tempo. Que a Tua graça ela permaneça sobre as nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Júnior, Valeu, pastor. obrigado, querido. Deus abençoe. Deus abençoe, viu, meu irmão? Vocês de casa, muito obrigado. Aqueles que não são inscritos no canal ainda, por favor, se inscreva. Deixa o joinha, isso é muito importante porque gera engajamento na plataforma. Semana que vem, novamente, a Escola Bíblica Especial estará aqui apresentando um programa para abençoar você e abençoar aqueles que forem atingidos com o seu convite. O meu muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.